E aí, pessoal, qual é a linha que divide a preocupação com a estética e a preocupação com a saúde? Quais os riscos quando essa linha se rompe, por exemplo? Então, hoje o tema é exatamente este: limite entre estética e saúde. Para pensar nisso aí, a gente deve pensar, por exemplo, na influência que a mídia exerce sobre as pessoas. Como é que o corpo perfeito é colocado na sociedade, né? As academias estão aí, as dietas, as cirurgias plásticas, o uso de anabolizantes também, todo mundo querendo o corpo perfeito. Mas até que ponto essa busca pelo corpo perfeito é saudável? Você sabe que algumas doenças advêm dessa preocupação, como bulimia, anorexia, depressão, compulsão alimentar e obesidade. Então, tudo isso está dentro dessa temática muito interessante. Para falar sobre o tema, caso ele apareça no vestibular ou no Enem, você deve atentar para os seguintes conceitos. Olha comigo. O conceito de belo variou ao longo da história. Então você precisa mostrar como é que a beleza foi vista ao longo da história, fazendo referência, por exemplo, a obras de arte. A diferença entre o que é buscar saúde e o que é cultuar o corpo. O estímulo à cultura do belo, que vê o ser humano como um pedaço de carne. As paniquetes da vida estão aí para mostrar bem isso. As doenças advindas da pressão que se faz em busca do corpo perfeito. E ainda o faturamento do ponto de vista econômico, o faturamento das empresas que vivem da venda da beleza e da juventude eterna, não é? Se a gente pensa na história, a gente vai olhar para a arte e ver que o conceito de beleza variou ao longo do tempo. A origem do culto ao corpo, na verdade, remonta à antiguidade. Os gregos acreditavam, há cerca de 2.500 anos antes de Cristo, que a estética e o físico eram tão importantes quanto o intelecto na busca pela perfeição. Pensamento traduzido na frase mens sana in corpore sano, ou seja, mente saudável em corpo são. E na própria história das Olimpíadas, né? Também a gente vai ver que a forma perfeita, ou o corpo perfeito, passa a ser cultuado também pela mídia, e isso acabou se tornando uma obsessão global. Hoje, cada vez mais as pessoas se submetem a tratamentos muitas vezes perigosíssimos para conseguir aquele corpo desejável. Além disso, a indústria da beleza também alimenta ou se alimenta das frustrações. Os produtos estão cada vez mais sofisticados, as revistas dão dicas de como manter a boa forma, ou seja, hoje, para onde a gente olha, a gente está cercado de uma mídia que nos obriga a ter um corpo perfeito, muito mais do que ter saúde. Então, diante de todas essas questões, é preciso você fazer um texto que seja refletido, observando a questão histórica, como a beleza foi vista ao longo da história, observando a questão econômica, observando as consequências e os perigos de alguém que se submete a tratamentos arriscados em nome dessa beleza. E também pensar o que existe por trás da busca pelo corpo perfeito. Será que o indivíduo não tem algum tipo de vazio e precisa se expor de alguma maneira, e a maneira que ele encontra é por meio do corpo perfeito? Então, procure fazer uma pesquisa a respeito de como a filosofia enxerga a questão, como a arte no Renascimento, como hoje em dia o corpo aparece sendo utilizado de forma mercantilista mesmo, pelas redes sociais, pela TV, pelo cinema, para que você escreva colocando sempre a questão do risco e de qual é o limite. Ninguém aqui questiona que praticar exercício físico é importante. Ninguém aqui questiona isso. Mas há uma diferença muito grande entre procurar saúde e procurar o corpo perfeito. Quem procura a saúde está procurando um bem. Quem muitas vezes procura o corpo perfeito ou supostamente perfeito pode trilhar caminhos extremamente arriscados para isso. Beleza? A gente confia aí em você. Outras dúvidas sobre o nosso curso? Acesse o nosso site www.professormenelau.com e recomende o nosso canal para os seus amigos, youtube.com/curso Menelau. A gente te leva à universidade.